Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do Global Azure Bootcamp, edição de 2026, trazido pelo Azure User Groups Brasil. É um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Osvaldo e hoje a gente vai bater um papo sobre um case interessante de um concierge de saúde construído explorando os serviços de IA do Azure. Bem, nossa apresentação se chama Da Voz à Ação, um case prático de um concierge de saúde com serviços de IA do Azure. Né? Então, me apresentando um pouquinho melhor, meu nome é Oswaldo Alves, já peço desculpas aí, inclusive pela garganta, a voz está bastante comprometida hoje. Eu sou atualmente Group Manager na Avanade, eu faço parte do nosso time de Enterprise Tech Arc aqui do Brasil. Né? Aqui embaixo deixo o QR Code do meu LinkedIn, fique à vontade para me adicionar lá. Aliás, segundo o LinkedIn, eu sou um líder de engenharia de software com foco em transformação digital, soluções de nuvem e excelência operacional. Enfim, há vários anos eu venho atuando na construção de soluções complexas, construção inclusive de ecossistemas inteiros, projetos de arquitetura de referência. Ah, nos últimos 3 para 4 anos aí venho atuando mais forte no mercado financeiro, né, em termos de formação. Ah, Fiz bacharelado em ciência da computação na Universidade Federal de Ouro Preto e em Recife pude cursar um mestrado em ciência da computação também, né, passando aqui algumas empresas que eu passei, né, não tive tanta diversidade de empresas, né, no geral tive vínculos um pouco mais duradouros. Bom, o que o LinkedIn não traz, né, é que eu sou um cristão, marido, pai, corintiano sofredor, programador por natureza, isso aí não sai do sangue, né? E jogador de Destiny 2, hoje em dia até jogando um pouco menos, Diablo 4, esse jogando um pouco mais, e FIFA também. Agora até mudou de nome, mas enfim, esse é um pouquinho do Oswaldo, né? E a gente parte de um problema que a gente chamou de o labirinto dos aplicativos de saúde, né? Então, quando a gente olha a forma como as pessoas têm acesso à saúde, então antigamente tudo era presencial, de repente começaram a disponibilizar linhas telefônicas, com o passar do tempo, centrais telefônicas, mas todos esses processos eles exigiam é, muita interação direta humana, e aí os aplicativos revolucionaram, né, oferecendo inclusive opções de agendamento e tal, mas de um modo geral, os aplicativos ligados à saúde, né, para agendamentos, eles têm processos sequenciais, às vezes longos, o usuário precisa selecionar várias etapas, fluxos em alguns deles são complexos, nem sempre são tão acessíveis para um público, principalmente focado em pessoas ah, mais idosas. Né? Então, esse público, tanto de idosos, como pessoas com baixa familiaridade tecnológica e até mesmo dificuldades de acessibilidade, de um modo geral, elas enfrentam essa dor de dificuldade para conduzir toda essa navegação e experiência. Isso vai gerando como impacto uma fricção muito grande, né? E essa fricção, ela se manifesta também na forma de frustração constante para esse público. Né? E a gente então entende que, é, falando desse case, né, que existia uma falta de uma interface que atuasse de uma forma um pouco mais natural e intuitiva, né, para com esse público, né, conectando essas pessoas a jornadas de ponta a ponta e reduzindo assim essas barreiras tecnológicas. Né. E aí a proposta foi um concierge de saúde digital que fosse capaz de conduzir o paciente de forma completa, né, ou seja, de ponta a ponta, desde a triagem, né, a gente está falando aí talvez de um protocolo Manchester, até mesmo agendamentos, sem menus, sem essas etapas confusas. Simplesmente a pessoa clicar ali e falar, olha, eu estou sentindo isso, então, olha, eu estou querendo agendar um cardiologista para a próxima semana, quais dias tem disponíveis, né? Então a gente está falando de um assistente conversacional que tem a capacidade de compreender as intenções por trás da linguagem, né? A gente está falando já de interação semântica,
tenha a capacidade de se conectar com as plataformas, seja de uma clínica, seja de um hospital, de um plano de saúde, para operacionalizar de fato esses agendamentos, né. Essa triagem também ela deve seguir alguns protocolos, inclusive entendendo o grau de gravidade ali numa primeira interação, né. E aí, um potencial de evolução aí usando o histórico do perfil, enfim, isso foram algumas premissas que nós adotamos, na construção desse case, mas como premissas iniciais mesmo, né, nós chamamos de Health Concierge. Né. E essa solução, nós entendemos que ela precisava de uma arquitetura extensível e flexível que garantisse não só a escalabilidade técnica, mas um custo menor de adaptação, porque a gente vislumbrou no primeiro momento, que isso seria viável para quaisquer cenários, né, quaisquer cenários, a gente se refere tanto a planos de saúde, quanto clínicas, hospitais, redes de hospitais, para a saúde, mas num segundo momento entendemos a aplicabilidade inclusive para outras áreas, enfim, educação, e outras indústrias, né. Então, a gente está falando de uma arquitetura em camadas, onde a gente teria numa primeira num layer inicial aí, uma camada de apresentação, enfim, oferecendo canais de interação ali com o cliente. A gente teria uma segunda camada, onde nós encapsulamos a parte de inteligência, então a gente está falando de interações com ah, os serviços do Azure diretamente, mas ao mesmo tempo mapeando toda a camada de adaptação, né, como serviços, como ferramentas, para que essas ferramentas elas possam ser consumidas dinamicamente, né, pela camada de inteligência. E aí, numa camada mais inferior, justamente os sistemas de negócio ali. Então, como eu mencionei, né, como eu exemplifiquei, se fosse um plano de saúde, seriam serviços de gestão, de consultas, de busca, né? Então, seriam justamente essa camada de negócio. Então, dessa forma, nós temos aqui uma abstração simples de quatro camadas, mas que consegue oferecer para a gente não só uma flexibilidade de permuta e de evoluções aí com novos canais, né, vislumbrando isso aqui como uma plataforma, mas ao mesmo tempo a gente conseguir facilmente adaptar todo esse modelo para outros negócios, outras indústrias, outros parceiros, né, flutuando de uma maneira mais fácil. Quando nós fizemos esse MVP, então, o que a gente vai apresentar aqui, rodando, inclusive, está numa publicação como MVP ainda, nós fizemos a publicação, então, a construção desse front inicial no Vercel, construído ali com o Next.js, é um web appzinho. Nós utilizamos no fluxo de construção Next.js e aí coordenando essa implementação nós utilizamos algumas plataformas de orquestração de agentes, aí a gente está falando do IOX, mas usamos bastante uma plataforma da própria Avanade, né? A Avanade hoje ela já dispõe de um framework muito interessante chamado Avanade Code, né? Essa plataforma ela interage com um back-end que também é, utilizou-se do Avanade Code, mas aí já diferente do front, né, construído em C Sharp, e toda a parte de agentes, né, já explorando inclusive o novo Microsoft Agent Framework. Né. Então, a gente está falando de uma implementação explorando bastante o ecossistema da Microsoft, do Azure ali, então a parte de serviços de fala, que a gente vai até demonstrar um pouco melhor mais à frente, utilizamos o Microsoft Azure AI Services e mais especificamente o Speech Service, né? O modelo de LLM, inclusive publicado dentro do AI Foundry, onde nós construímos o agente tendo por trás um modelo GPT-4o Mini e a gente persistindo, inclusive, ah, os dados, né, onde nós emulamos um sistema externo ali de agendamentos, usando como banco de dados um MongoDB no Cosmos. Então, isso aqui é um resumo da nossa arquitetura, isso tudo integrado com GitHub. Então, acabamos não trazendo para cá, e aí esse sisteminha, no caso aí, nessa base deployada no Cosmos, ela seria uma abstração aí para clientes, médicos, agendamentos, enfim, para esse tipo de registros. Bom, estou começando a entrar um pouco mais no que foi implementado.
vale trazer para todos aqui, não sei da familiaridade, então é legal justamente compartilharmos isso, né? Quando a gente fala de Azure AI Services, a gente está falando de um conjunto muito grande de serviços que a Microsoft disponibiliza no Azure, né? Que eles são organizados em diferentes famílias e categorias, então a gente está falando de soluções de nuvem que permitem que nós agreguemos capacidades de inteligência artificial nas nossas soluções, né? E aí eu trouxe aqui um pouquinho melhor aqui, ah, tanto o AI Foundry quanto o Speech e o Vision, não só para fazer um paralelo até com o próprio Speech, mas para a gente ter uma dimensão de o que são, na verdade, né, os AI Services, né? Então, falando um pouquinho do AI Foundry, o AI Foundry ele é uma plataforma bastante robusta que é mais focada em serviços de IA generativo, então onde a gente tanto pode é, fazermos a publicação de modelos, então essa tela que eu estou compartilhando aqui é justamente a tela com o nosso modelo publicado, né? Rodando ali, enfim. E aqui no AI Foundry a gente pode tanto treinarmos os nossos modelos, fazermos fine tuning, fazemos ao mesmo tempo a construção de agentes a partir dele diretamente, criarmos conexões com outros elementos, como RAGs, ou bancos de dados, enfim. A gente pode fazer um conjunto muito grande de possibilidades ligando a IA generativa ou disponibilizando capacidade de IA generativa para que a gente integre nas nossas soluções, né? Passando um pouquinho aqui, isso aqui é o Speech Service, né? O Speech, ele é um outro serviço também muito interessante do AI Services, que ele traz para a gente a capacidade de agregação nas nossas aplicações, né? Aí acabando sendo redundante um pouquinho, porque eu vou usar a mesma expressão duas vezes, quase um pleonasmo, né? Mas a capacidade humana de fala e audição, digamos assim, né? Por mais que seja só speech o nome dele, mas você consegue explorar tanto interações texto para fala, quanto fala para texto, e no final do dia a gente acaba criando uma comunicação, pode criar até uma comunicação fala com fala, enfim. É, essas capacidades humanas elas são emuladas através desses serviços do Azure, né? Lá atrás eu mencionei o Vision, porque o Vision faz isso também com a capacidade humana de visão. Então ele consegue, por exemplo, descrever uma cena, ele consegue identificar objetos, ele consegue identificar e reconhecer rostos, faces. Então, se eu preciso fazer detecção facial, eu consigo criar toda uma base de rostos conhecidos ali, vinculá-los com o registro de quem são, pessoas, enfim, colocar IDs nisso aí, e ele fazer toda uma requisição, tanto uma varredura, né, de identificação, tanto em imagens isoladas, né, conto uma, duas, três pessoas, como também grandes volumes de pessoas, né? São serviços bastante robustos, né, que nós temos aqui no AI Services. Bom, então a gente falando aqui, a gente parte agora para compartilharmos um pouquinho da nossa demo, né, como é que foi essa implementação. Bom, aqui a gente traz um pouquinho da estrutura do que nós fizemos aqui, né? A gente tem alguns outros projetos aqui dentro da Solution, mas basicamente a gente tem uma estrutura em algumas camadas baseadas no DDD, e o que eu acho que vale bastante a pena ser compartilhado aqui, até para que outras pessoas possam utilizar realmente como exemplo e tirarem proveito, né? Reproduzir isso aqui de cara. Como é que eu interajo com esse serviço de fala, né? Então, no nosso demo, a gente tem a interação vinda do cliente através de um arquivinho Wave, um arquivinho de áudio. Esse arquivo ele é enviado como um multipart form data, né? É, ele é enviado literalmente como um arquivo de áudio, e aí ele chega nessa camada aqui de serviço aqui, né? A primeira coisa aqui, ele vai meio que extrair o conteúdo desse arquivo aqui,
e passá-lo, né, para um audio file aqui. Eu estou fazendo uma carga, né, para eu gerar um arquivo aqui com esse dado aqui em memória, né. E aí eu tenho as configurações de áudio, já foram carregadas aqui a partir do arquivinho que foi gerado em memória. E aí eu tenho o Speech Recognizer, né, que isso aqui já é um serviço da lib de interação com o serviço do Speech Service, né. E aí, gente, olha a simplicidade. Eu chamo aqui o Speech Recognizer, que foi esse objeto, e dou um recognize once, async, né? Ou seja, é a execução assíncrona do processamento desse áudio. E aí eu posso ter basicamente três possibilidades de retorno, né? Vamos explicar um pouquinho melhor aqui, porque o arquivo de áudio ele pode tanto ter um áudio falado humano, como não ter nenhuma fala detectada, ou até dar algum tipo de erro, né. Então, a grosso modo, seriam essas três possibilidades aqui, mas uma vez que ele reconhece, ele simplesmente traz o texto. Olha que maravilha. Ele simplesmente, através de uma chamada de uma linha aqui, ele já fez essa conversão. Então, isso aqui é bastante amigável para a implementação, né. Claro, antes disso eu tive que fazer a configuração, enfim, usando uma chave, né, e a região, mas isso aqui é um, é um, é um processo aqui de identidade que é bastante simples. Enfim, esses dados aqui eles estão no meu App Settings, né. Então, pessoal, basicamente isso aqui já foi suficiente para fazer toda a parte de voz, né. A gente tem já algumas evoluções aqui em mente com relação à voz de tempo real, mas isso aqui, gente, já atende 80%, já resolve 80% dos problemas que nós temos e desafios que nós temos com voz, né. Aí o outro ponto era justamente como é que eu faço para criar realmente um agente que tenha a capacidade de interação com com o banco de dados, com outros serviços, enfim. Então, a gente implementou esses serviços primeiramente, né? Então, repositórios, que é acessassem ao banco de dados, no nosso caso aqui, mas poderiam ser algumas classes de serviço que interagissem com APIs externas, né? Para poder ter esse tipo de implementação. E aí, a implementação do agente, a gente considerou aqui, já no método construtor desse agent service, né? Então, enfim, ele trazendo os dados de configuração dos agentes e, ao mesmo tempo, o objeto aqui do ContextDB, eu poderia trazê-lo aqui, ao invés do DB Context, eu poderia trazer, né, fazendo uma analogia com outros cenários, eu poderia já trazer o objeto do serviço dessas outras funcionalidades. Então, se eu tivesse uma integração com outra plataforma externa, eu poderia trazer o objeto que faz essa mediação, o adaptador. Então, aqui, através desses dados de settings aqui, eu estou fazendo a instanciação aqui do meu cliente. Vejam, eu estou usando um Azure OpenAI Client, né. Esse cara, esse objeto, né, através dele, eu vou gerar um chat client. Então, esse chat client aqui, gente, é o cliente de interação do modelo de chat. E aí aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a inicialização das minhas ferramentas, dado o cenário de abstração, ah, para essa plataforma emulada. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente falou lá sobre aquelas quatro camadinhas de arquitetura e a camada de baixo, ela sendo a camada que abstrai os serviços externos, né, representaria os serviços externos, e eu tenho a camada 3 ali, que é a camada de adaptação. Isso aqui seriam os adaptadores para esses serviços externos, que no caso aqui eu estou acessando diretamente o banco, né, mas poderia ser, por exemplo, a integração via API. Aqui eu já chamei de Doctors Tools, ou seja, as ferramentas para busca de médicos, enfim, agendamentos, né, e dados de cliente aqui. Então são conjuntos de ferramentas que eu estou inicializando. E aí, pessoal, na hora de criar o agente, olha, vejam a simplicidade que o Agent Framework traz para a gente. Basicamente, para eu criar um agente, eu vou nesse chat client e eu falo, olha, eu quero usar esse chat client como sendo um agente, ó, as AI agent, ou seja, é um agente que vai ter interação num formato de chat. Logo, eu o crio a partir de um chat client.
né? E aí o que que eu vou dizer aqui? Olha, as instruções dele basicamente são essas aqui. Então eu tenho uma classe aqui, ó, concierge agent, onde eu vou ter esse método aqui, get instructions. Olha só. Aqui eu tenho, ó, você é um assistente chamado concierge digital de saúde. Então aqui eu estou dizendo para ele todas as instruções, inclusive alguns guardrails, usando um pouco mais de técnicas também de shots, enfim, né? E aí, quando eu digo, olha, você vai poder utilizar algumas ferramentas também. Então, aqui eu faço também o registro dessas ferramentas. Então, para esse nosso MVP aqui, nós criamos algumas ferramentas eh, ligadas à busca de médicos, né? Então, aqui o Get by ID Async, Get by Specialty Async, ou seja, aqui eu cadastro quais são as as ferramentas que ele vai utilizar, né? Então aqui eu faço a referência dos métodos. Esses métodos aqui, vale lembrar que eles são métodos estáticos, né? Eu nomeio esses métodos aqui e aqui eu dou uma descrição: obter detalhes de um médico pelo seu ID único, buscar lista de médicos para uma especialidade. Aqui eu estou dando uma descrição. Pessoal, simplesmente fazendo isso já é suficiente para que esse agente ele reconheça essas implementações aqui como sendo ferramentas que ele pode invocar. E aí, quando a interação por voz, né, chegar, virar uma interação por texto e o texto for passado para ele, de acordo com o que eu pedi no texto ali, ele vai avaliar dinamicamente, se ele precisa chamar alguma dessas ferramentas, ele vai fazer a chamada de modo autônomo. O agente vai fazer essa chamada de modo autônomo. E aqui, gente, eu tenho as minhas interações. Então, quando eu chamo a interação, nesse prompt aqui, por exemplo, já foi o quê? O dado, né, do áudio, né, a fala que veio no áudio convertida em texto. Então, aqui, ele vai gerar essas interações aqui, ele vai recuperar todo o histórico também dessas instruções, porque a gente está falando de uma interação por chat, então o histórico acaba tendo que ser gerenciado ou via sessão, a gente pode fazer isso também. Então tem toda uma complexidade associada a isso, mas também não é elevada. E a outra opção é que a gente pode controlar esse fluxo de interações também diretamente aqui, né? Enfim, aqui são métodos de apoio para fazer o parse desse histórico, mas, gente, esse era o segundo ponto que eu queria trazer para todos aqui: a simplicidade que o Agent Framework nos traz para a construção de um agente de IA, incluindo diversas funcionalidades que ele pode chamar de modo autônomo, né? E acho que agora aqui é uma parte muito legal da gente ver isso aqui funcionando. Então, nós temos o nosso agente aqui, Health Concierge, funcionando. Está rodando aqui no Vercel, como nós explicamos, olha. Então aqui eu criei um e-mail aqui genérico, um usuário que nós criamos lá, chamada Maria, está fazendo login, fez o login, reconheceu. E aí, nessa interface aqui, vamos clicar no microfone e vamos dizer, por exemplo, aqui, olha, boa noite, eu gostaria de verificar na próxima semana em quais dias e horários eu tenho cardiologistas disponíveis. Vejam, é, até um cuidado legal que a gente sempre fale, né, de uma maneira um pouco mais coloquial quando a gente vai testar esse tipo de soluções, porque o usuário final nem sempre vai utilizar uma linguagem muito rebuscada, um techniquez, né? Olha aqui, já tivemos uma resposta dele aqui, ó. Olá, Maria. Para a próxima semana, temos vagas com cardiologistas assim: segunda-feira, primeiro, pela manhã, entre 8 e 11h30, terça-feira, tanto de manhã, das 8 horas até as 11h30, quanto à tarde. Quarta-feira, somente à tarde, entre 1 e 5h30. Quinta-feira, de manhã, né, e à tarde também, sexta-feira, enfim, ele nos trouxe já aqui. Você gostaria de agendar algum dia desse aqui para o período? Então vamos verificar. Eu gostaria de saber quais são os médicos disponíveis para quarta-feira.
Vamos verificar se ele vai conseguir trazer para mim o nome desses médicos, né? Eu, como cliente, posso ter algum tipo de preferência. Ah, lá na quarta-feira temos vaga apenas com a doutora Mariana Freitas. Ela atende das 13 às 17h30 no Centro Médico Recife, bairro Débora. Você gostaria de agendar sua consulta com ela para esse dia? Então poderíamos seguir aqui agendando, né? O grande ponto é que todos esses dados ele já traz diretamente do banco de dados, né? Uma vez que ele fez essas interações, e tudo isso, aí voltando aqui para o Visual Studio, através dessas chamadas de ferramentas externas que nós simplesmente cadastramos aqui. Tá, joia? Pessoal, então assim, é, o que nós gostaríamos de compartilhar, né, não somente o potencial desse ecossistema, o potencial das ferramentas ali de IA do Azure, mas, sobretudo, a simplicidade de implementação e o potencial que isso pode trazer para a sua solução, essas capacidades tanto de fala, né, interação por voz e conversa natural, e também de imagem. Então, nós temos hoje no Brasil um público de idosos bastante crescente, grande já e crescente. Nós temos pessoas que têm dificuldades de acessibilidade, enfim. Espero que isso aqui possa suscitar uma pulguinha atrás da orelha de todos e dar bastante ideias para que a gente consiga cada vez mais não só explorarmos o ecossistema do Azure, mas principalmente gerarmos valor ah, através dele e principalmente impactando positivamente muitas vidas pelo Brasil. Um prazer estar com vocês.